Supremo Tribunal Federal já responsabilizou 741 acusados no 8 de janeiro. 223 foram condenados por crimes mais graves. Repórter Janaína Camelo. Em um balanço divulgado nesta sexta-feira sobre os processos do 8 de janeiro, o STF informou que até agora já penalizou 741 pessoas envolvidas no ataque. Desse total, 223 pessoas foram condenadas pelos crimes mais graves, em razão da depredação do patrimônio. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. Para que se possa mensurar o tamanho do estrago que o Supremo Tribunal Federal causou na extrema-direita, é só olhar a debandada que está provocando no partido de Bolsonaro. O Supremo de 2024 não lembra em nada o de 2018, quando mandou Luiz Inácio Lula da Silva para a prisão em um processo fraudulento que o próprio Supremo iria extinguir mais adiante. Os sucessivos governos de esquerda e a revelação de um movimento neonazista comandado por Jair Bolsonaro no Brasil mudou a face da nossa Suprema Corte de Justiça. O novo STF está permitindo ao Brasil fazer o que nem nações desenvolvidas conseguiram até aqui: barrar o avanço da ultradireita que ocorre hoje em escala mundial. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Minha amiga, meu amigo, o STF mantém bloqueio definitivo de emendas de comissão que não obedeceram regras jurídicas e liberou uma parte só dos recursos. A decisão foi do ministro Flávio Dino, que autorizou o empenho das emendas de comissão realizados antes de 23 de dezembro. O ministro Flávio Dino do Supremo manteve em definitivo neste domingo o bloqueio de 5.449 indicações de emendas de comissão no Congresso Nacional que não obedeceram às normas jurídicas de transparência e rastreabilidade, equivalente a aproximadamente 4,2 bilhões, segundo dados do Poder Legislativo. Você vê aqui a íntegra da decisão do Flávio Dino, em resposta a uma ação do PSOL, e ele, ao fim e ao cabo dessa decisão, decide manter definitivamente presas algumas a maior parte, a grande maioria das emendas. E ele diz no final: o orçamento, por ser uma lei, é aprovado pelo Poder Legislativo e, de regra, executado pelo Poder Executivo, salvo quando mencionado no artigo 168 da Constituição Federal. Havendo respeito à saudável repartição de competências, o princípio da separação de poderes terá sua eficácia respeitada com a convivência harmônica entre os departamentos autônomos que concretizam a soberania popular. O que é que ele quer dizer com isso? Simplesmente que o Congresso está tentando usurpar o poder executivo. Ou seja, ele diz com isso que o Congresso Nacional, com essas emendas, tenta chantagear o governo federal. O Dino chamou de balbúrdia o que vige nessas emendas e ele protagonizou um embate com o Congresso. Você vê aqui os ministros reunidos, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? Aqui você tem o Barroso
de Costas, o Rui Costa do governo, todos reunidos aqui para tentar chegar a um acordo sobre as emendas, mas o STF pôs o pé na porta através do Flávio Dino, mas o Flávio Dino é apenas, neste momento, a face mais vistosa de tudo isso. Você tem uma ação muito decidida de Gilmar Mendes, você tem a ação praticamente heróica de Alexandre de Moraes, e você tem uma Suprema Corte que, no seu conjunto, em maioria, até hoje, de no mínimo 9-2, mantém o Brasil a salvo do extremismo de direita. Veja que o Trump, do presidente dos Estados Unidos, ataca a suspensão do X no Brasil, em ação na Suprema Corte, citando como o STF enquadrou o bilionário doidão e obrigou a ele a cumprir a legislação brasileira. O Flávio Dino é a pessoa certa para mobilizar a questão das emendas, e Moraes é a pessoa certa para combater o golpismo. Tal como Alexandre de Moraes do Supremo, Dino foi a pessoa certa na hora certa para evitar que a democracia brasileira fosse para o vinagre mediante a tentativa de golpe bolsonarista, e o seu colega Flávio Dino vem sendo a pessoa certa na hora certa para moralizar o comportamento do Congresso e sua relação com o Poder Executivo ao condicionar o pagamento de emendas ao cumprimento da Constituição e ao fim da chantagem. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal anulou a grande maioria legislativa conseguida a troco de fundamentalismo religioso, de dinheiro distribuído à farta, dinheiro público pelo Bolsonaro para vencer a eleição, e já se levantam, lógico, há um bom tempo, as vozes dos supostos constitucionalistas e especialistas na lei, dizendo que o Supremo invade os poderes do Legislativo. Mas, na verdade, as decisões do Poder Legislativo ultrapassam a Constituição, e o papel do STF numa democracia é justamente dizer que leis são constitucionais, cabem dentro da Constituição, e que leis não são. É por isso que o Flávio Dino, agora, depois de enquadrar a Câmara dos Deputados, mira o Senado. O ministro do STF deu 10 dias úteis para o Senado se manifestar sobre alegações da Câmara. Deputados ressaltaram que senadores também assinaram ofício para pedir a liberação das emendas de comissão que estão sob suspeita na Corte e também deveriam estar no foco do Flávio Dino. E o Flávio Dino, e eles fizeram isso com a seguinte intenção, minha amiga, meu amigo, de intrigar o Flávio Dino com o Senado, porque o Senado tem poder para derrubar ministro do Supremo. Mas, na verdade, o Flávio Dino sabe muito bem que hoje não vai acontecer nada disso, porque tem o Pacheco, que é alinhado ao regime democrático, pelo menos até aqui. O Flávio Dino, portanto, está sendo considerado a peça-chave para o governo em menos de um ano no STF. Aqui é um jornal bolsonarista que diz isso, veja bem, não é qualquer um, que diz em pouco mais de 10 meses no Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino hoje é visto em Brasília como o ministro que mais ajudou o governo Lula na corte. O principal motivo foi o conjunto de decisões que travou, desde o meio do ano, o pagamento das emendas parlamentares, verbas que deputados e senadores têm direito de direcionar no orçamento da União e que nos últimos anos passaram a ser manejadas pelo Legislativo de forma praticamente independente do Executivo. Por quê? Porque o Eduardo Cunha, lá nos idos de 2015, criou as emendas impositivas, ou seja, emendas que não dependiam do governo federal para ser dadas ao Congresso. O governo federal tinha que repassar o dinheiro sem perguntar para que ia ser usado, quando ia ser usado,
como ia ser usado e quem ia usar, que parlamentar receberia quanto. E iam bilhões de reais para o Congresso e o governo não podia fazer nada e não tinha nem como negociar com base nas emendas. Esse senhor aqui, que muitos não entenderam quando o Lula decidiu indicar a revelia de toda a gritaria de esquerda e direita, esse senhor aqui acabou com essa festa. O fato é que em 2 anos de Lula 3, o STF assumiu um protagonismo em pautas progressistas e se tornou uma corte progressista. Nos 2 anos de governo Lula, o STF assumiu a dianteira em pautas consideradas progressistas e pautou mais de uma dezena de processos que na prática fizeram andar uma agenda esperada de uma gestão à esquerda. Desde 2023, o STF tomou decisões e julgou ao menos 16 processos que fizeram avançar pautas de interesse de movimentos sociais de esquerda. Em pleno governo petista, coube à Corte decidir sobre a descriminalização das drogas, manifestações políticas de militares, índice de correção do FGTS, combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal, atendimento médico da população trans e até a privatização de cemitérios em São Paulo. Em alguns casos, iniciativas poderiam ter sido adotadas pelo governo federal. Em julgamento concluído em junho deste ano, por exemplo, o STF entendeu que as escolas públicas e privadas têm o dever de combater o bullying, o machismo e a homofobia. Além disso, o tribunal já sinalizou que deve discutir outros assuntos, como a licença-paternidade, caso o Congresso e o governo federal não cheguem a um consenso e regulamentem algumas políticas públicas. Então, aqui você tem julgamentos emblemáticos do STF que mostram o que é que aconteceu nesses últimos anos. E para o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Supremo em Pauta, Rubens Gleiser, parte da atuação do STF é reflexo da própria Constituição. Segundo o professor, a Constituição de 88 abarca os mais variados temas que podem ser levados a qualquer momento ao tribunal por uma série de atores sociais, como partidos políticos e sindicatos. Isso faz com que o Supremo acabe assumindo um protagonismo em vários assuntos. Além disso, o professor vê um cenário conjuntural favorável ao protagonismo da Corte. Para ele, também há interesses de atores políticos, seja do Congresso ou do governo federal, em empurrar alguns temas mais espinhosos para o tribunal. O governo não tem achado esse protagonismo ruim, a gente entende por quê, e pautas que ganham destaque na Corte refletem também valores liberais da Constituição. E com tudo isso, o Supremo está destruindo o bolsonarismo. Agora, a última pá de cal parece estar começando a se fazer sentir. Deputados do PL se afastam de Bolsonaro e piscam para o governo Lula. Dos 93 parlamentares da legenda, 30 são bolsonaristas raiz, mas os outros têm votado com o governo no Congresso. Deputado baiano diz que foi até a boca do precipício com esse presidente, mas virou a página. Simples assim, acabou, gente. Eles não vão mais mergulhar no abismo pelo Bolsonaro. Deputados do PL começaram a se afastar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vários deles têm se aproximado do governo e em determinados temas votado junto com a base do presidente. Entre os 93 parlamentares da bancada do Partido Liberal, 30 são considerados bolsonaristas raiz, uma minoria ínfima, e continuam fiéis a Bolsonaro. Entre os demais, o governo tem conseguido obter apoio. A aproximação do governo ficou clara no placar da votação da PEC do corte de gastos, que mudava as regras do abono salarial e dos supersalários do funcionalismo. O deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, confirma o fenômeno. Nos bastidores, outros parlamentares e partidos como Republicanos e União Brasil dizem que parte da bancada nem sequer seria favorável, no momento, de uma eventual anistia política para Jair Bolsonaro e seus aliados encrencados com a justiça. Veja só. Publicamente, porém, nenhum deles confirma isso. E, na verdade, extrema-direita e esquerda só fizeram mal ao Brasil, mas o bolsonarista que disse isso, um tal de Nelson Cogueto Maria, do PL do Paraná, ele criticar a esquerda, tudo bem, mas criticar a extrema-direita, ele está criticando o bolsonarismo. Então, minha amiga, meu amigo,
nós temos que agradecer aqui que o Brasil conseguiu essa defesa do Supremo Tribunal Federal num momento tão crucial. No resto do mundo, a extrema-direita está fazendo barba, cabelo e bigode. Está avançando de forma preocupante. Nos Estados Unidos, os fascistas que depredaram o Capitólio, o Congresso americano, vão ficar todos impunes, todos eles, inclusive o autor de tudo aquilo. Enquanto isso, o Brasil está fazendo valer a Constituição e protegendo a democracia graças ao Supremo Tribunal Federal. E a esquerda não tem o que dizer desse tribunal e deveria cerrar fileiras em defesa do Supremo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.